Bom dia a todos. Por que estão rindo? Ok, é sábado. Ok. Então vamos abrir com uma pequena oração. Pai Santo que está nos céus, Tu és a rocha e a fundação de tudo que defendemos e cremos. Eu oro para que tudo que aconteça aqui seja para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Eu não tenho ideia do que vou contar a vocês, ok? Então tenha paciência comigo. Eu creio que o caráter de Deus encontra-se pisado no pó das estradas deste mundo. E o ateísmo e a mentalidade do homem moderno é o que é, porque não tem mais o conceito correto do caráter de Deus. E por que não tem? Quem tem feito esse trabalho tão perfeito, destruindo o caráter de Deus, tirando-o da mente dos homens? Infelizmente, eu devo admitir que não é ninguém menos que a própria igreja. E eu não estou culpando uma única igreja. Há vários culpados. Porque o caráter de Deus tem sido difamado. Não interessa qual igreja você pertença. Mesmo na minha própria igreja, o caráter de Deus está sendo lançado ao pó. Porque há muita confusão sobre quem é Deus e o que Ele é. E há essa ideia de ter um Deus do Velho Testamento e o outro do Novo Testamento. E como Richard Dawkins gosta de colocar, que o Deus do Velho Testamento é a mais miserável criatura que já teve o infortúnio de ter se apresentado à humanidade com o seu lado sentimental doentio, agradável, adorável, Jesus, manso e suave. Não é melhor porque o contraste é bem patético. Então, se você tentar encontrar alguém como Richard Dawkins e dizer a ele: Richard, Jesus te ama, e veja o que acontece. Você não consegue nada além de desprezo. Agora, em minha própria vida, eu fui exatamente assim. Meu pai, na verdade, queria que eu fosse um padre católico. Ele foi um católico romano muito fervoroso. Ele me levava para a missa cada vez que podia, mesmo se era na semana, às 6 horas da manhã, e todos os domingos. E a única coisa que o impedia de me levar a ser um padre era minha mãe. A atração pela minha mãe era, obviamente, grande que a vontade de ser padre. Mas a minha mãe era luterana. E ela era uma crente muito fiel. Ela cria realmente no que acreditava. E meu pai ficava dividido entre o catolicismo e o luteranismo. E a minha mãe tinha uma irmã gêmea. E aconteceu que as duas estavam casando no mesmo dia. E eles eram luteranos. E a sua irmã luterana casando com um luterano. E eles foram, obviamente, se casar numa igreja luterana. E o que fazer se você é um católico? O que fazer? O que fazer? E isso foi antes de 1962. Não havia o movimento ecumênico. Então os luteranos eram separados. Não. Eles foram condenados ao inferno naquele altar. Então meu pai fez um compromisso e se casou na igreja católica e saiu correndo da igreja católica e foi para a igreja luterana e tomou parte naquela dupla cerimônia, junto com o outro casal, a irmã da minha mãe. Eu acho que isso causou uma grande consternação
na Igreja Católica, porque ele nunca mais participou de uma missa outra vez. Agora, para um católico, não participar da missa é como uma sentença de morte. Mesmo sendo um católico fiel, e eu nunca soube por que ele não participou mais das missas, mas sendo católico fiel, por isso fez tudo o possível para garantir que eu não me tornasse um rebelde católico, mas não teve muito sucesso. Mas ele nunca participava das missas, nunca mais. E eu imagino que tenha sido banido da missa, eu acho. Provavelmente, sei lá, ainda há uma probabilidade, eu não sei, mas acho que foi. Eu nunca descobri. Então essas coisas devem tê-lo assombrado. E eu ouvia os sermões com ele, eles haviam pregando ensinamentos e eles faziam discursos de retórica e delírio contra as denominações protestantes. E um desses, eu lembro que eu era criança, minha mãe algumas vezes participou com meu pai. E o pastor, o sacerdote, era um alemão na África do Sul. E eu ainda me lembro o seu nome, mas eu não posso dizer. E ele pregava contra o luteranismo e contra o protestantismo. Ele estava achando muito difícil, porque eu acho que gostava da minha mãe e ele não queria machucá-la. E ela sentada nos bancos, ela estava, na verdade, chorando, e eu me lembro disso. Porque, obviamente, estava sendo dito para dizer essas coisas. E a minha mãe estava muito chateada. E eu lembro dessas coisas na minha infância. E a minha mãe ficou doente. Ela ficou muito doente quando eu tinha 8 anos. E ela foi diagnosticada com câncer naqueles dias. E eles foram muito cuidadosos com isso. Então ela tomou radiação e eles a queimaram. E ela sofreu muito, muito com isso. E disseram que ela tinha somente 4 meses de vida. E ela conseguiu esticar até 4 anos fora daqueles 4 meses. Mas os últimos anos foram de pesadelos, muitos pesadelos. É aí que a minha jornada começa. Porque eu estava na igreja luterana. Não, desculpa, na escola luterana. Porque aquela era a única escola que era uma escola alemã em meu país. Então eu frequentei uma escola alemã. Então eu aprendi alemão, é claro, porque eu tenho ascendência alemã. E felizmente eu nasci na África, então não sou um alemão tão assim, mas eu sou um alemão com carimbo, feito na África do Sul. Há uma diferença. Lá eu tive uma instrução especial porque eu era católico. Eu participava do grupo católico, que foi dado por uma freira muito zelosa. E eu me lembro dela, aqueles dias, cada detalhe, muito claros em minha mente. Eu posso vê-la, posso ver sua face, sua nuance, tudo sobre ela. E eu tenho pena daquela pobre freira hoje. Mas naquela época eu odiava. Porque ela era tão convicta em seu catolicismo que era preocupada com o bem-estar da minha mãe e sabia que minha mãe estava morrendo. Então, ela estava preocupada porque ela não era católica. Portanto, ela iria para o inferno. E ela queria que eu fosse uma ferramenta para convencer a minha mãe para se tornar católica. Então, ela machucou muito com essa ideia de minha mãe queimando no inferno. E ela ficava tostando para sempre, para sempre, para sempre. E o que isso causa numa mente infantil? O que acontece com um menino de 8 a 9 anos? Quem ele começaria a odiar? Quem ele começaria a odiar com o suposto sofrimento? Deus. Deus é um tirano. Deus é um monstro. Então eu comecei a odiar a Deus. E assim comecei a odiar a Deus. E eu lembro uma vez que ela me deu uma garrafinha desse tamanho, como um vidro de perfume. E ela disse: esta é a água benta de Lourdes.
se você levar essa água benta para casa e derramar no seio da sua mãe, porque ela tinha câncer nos seios, então ela pode ser curada. Agora, eu ainda odiava Deus, mas agarrei em qualquer esperança que havia, certo? Agora eu fui para casa com aquele vidro e a minha mãe deitada na cama e eu com aquela garrafinha e tentando descobrir uma maneira para derramar água nela. Você sabe, sem contar a ela o que eu estava querendo fazer, quer dizer, fazia inventar um monte de coisa, você não tem ideia. Coisas engraçadas, mas menor que essa garrafa aqui. Em todo caso, eventualmente, eu falava com ela e estava abrindo a garrafa atrás das costas e ficava falando, opa, tossia e... Desculpa, e a minha mãe falava, o que você está fazendo? Eu lembro de tudo isso aí. Mas qual é o alcance de todas as crendices que nós temos nessas crenças inanimadas, de agarrar a elas, enquanto você rejeita a divindade que supõe por trás dela? Isso é o que a humanidade faz. Isso é doentio. Quando você pensa que é a humanidade, eu posso imaginar Jesus esperando lá na piscina onde a água supostamente era agitada por um anjo. Era provavelmente uma atividade vulcânica ou algo parecido, com uma reação blu, 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 blu. E eu já pensei em tudo, coisas que ficam macias ali na água. Jesus estava de costas para a água e disse, você gostaria de ser curado? E o homem disse, eu não tenho ninguém para me levar para as águas. Mas os mais fortes chegam primeiro, eu não tenho chance. E a gente se agarra nessas esperanças de bobagens. E quando você vê a Bíblia, você lê, não existe Deus em Israel? Para estar se apegando em todas essas crendices, cortar cada pedaço de ossos e fazer altar, amuletos, e esperar que sua perna se cure, ou se cure a alma, seja lá o que for. E nós pensamos que os filisteus eram patéticos por fazerem aqueles deuses de doenças. E você entra numa igreja ortodoxa e você encontra a mesma coisa, santinhos de cada doença, e você pensa que essas coisas vão te curar. Deus precisa ser lembrado. Você sabe, ele tem memória curta. Ele não sabe que você está doente. Você precisa dizer, alô, tem alguém aí? Eu estou doente. E isso não é melhor no protestantismo hoje. Então, ali estava com aquelas ideias misturadas na mente, e eu odiei a Deus, mas eu ainda acreditava nessas coisas estúpidas de rituais engraçados. E então, um dia, eu não sei exatamente o que houve, ela estava delirando e ela me contou sobre Deus e inferno. Infelizmente, foi que minha mãe estaria fritando para sempre e sempre e sempre. E eu fiquei tão zangado que peguei o catecismo na mão e rasguei e joguei. Não era uma boa coisa para fazer se você era um garoto de religião. Então eu fui expulso da sala e tive que sentar no pátio. Então o diretor estava andando por ali e ele era protestante. E ele me viu ali no pátio e disse, o que você fez? O que você faz aqui fora? E eu não fui muito diplomático. Aliás, eu nunca tinha sido diplomático e isso trouxe grandes problemas para mim. Eu disse que tinha sido expulso da sala. Bem, isso modificou meu histórico porque ele me levou para a diretoria e alterou para mim, que não me ajudou muito, porque agora eu também arranjei um desafeto. E isso acontecia em todas as aulas de religião. E eventualmente a história mudava sobre essa pessoa rebelde que era contra isso e contra aquilo, que deveria ser do diabo e a pior pessoa do planeta. E então ele espalhou por todas as salas protestantes. E eu lembro de um professor particular, ele era alemão, um alemão abençoado. Ele disse a mim, vem, luta aqui. E eu fui para frente e ele me bateu no rosto sem me explicar porque, e disse para mim, caia fora, nós não precisamos de pessoas como você aqui.
Então, agora eu disse, agora eu estou fora da aula de alemão, fora da aula de religião, e eu não sei como o diretor me pega toda vez que eu sou expulso, mas ele tinha um talento especial. E ele disse, o que você está fazendo aqui fora? E eu encontrei algo desagradável para dizer sobre aquele professor, então eu seria modificado outra vez. Então eu me tornei muito rebelde. Eu odiava a escola, odiava Deus, odiava a religião, mas eu me apeguei à esperança dos rituais ou algo que pudesse acontecer, mas nada aconteceu com a minha mãe. Ela faleceu, eventualmente. E naquela altura eu tinha 10 anos e era um ateu com 10 anos. Não acreditava em Deus, odiava Deus, desprezava-o. Mas eu tinha todas aquelas nuances, ideias, meu catolicismo impresso na mente. Você sabe, os jesuítas dizem, dá-me uma criança de até 8 anos que eu terei para sempre. É como imprime poderosamente. E eles não ligam se você se tornar isso ou aquilo. Eles te pegarão de volta. Essa história prova que eles frequentemente, de fato, estão certos. Você sabe quem fez o melhor protestantismo no mundo? Os católicos. Os católicos são os melhores protestantes no mundo. Por quê? Por causa do contraste. O contraste é muito grande. É enorme. Você não pode deixar de ver. O pior protestante no mundo nasceu protestante. Ele não tem ideia do que ele tem. Ele não tem ideia do presente que eles têm ganho. Eles não tratam como deveriam. Então eu era um ateu com 10 anos e rebelde que odiava a escola, e eu fiz tudo o que pude para destruir as escolas. E eu era um vândalo e fazia bomba para explodir. Tinha sido um bom terrorista. Eu gostava de ciência e eu lia todo o livro de ciência que eu conseguia, e eu tinha uma grande biblioteca com 12 anos de idade, livros de ciência, e eu lia ciência e como fazer isso e como fazer aquilo, e construía uma bomba pesada, e eu ainda me lembro, botava numa embalagem de soda, e naqueles dias era bem grande, não como hoje. Havia uma embalagem grande com tampa, e eu punha um fio e colocava todos os componentes, e eu ia às várias lojas de produtos químicos e comprava os componentes. Eu não queria contar, mas eu precisava disso, precisava daquilo, e eu precisava de enxofre, por exemplo, e eu dizia que químico era 1 quilo de enxofre, e ele disse, mas para que você quer? Eu falava, não, é para minha mãe. Por quê? Está doente? Ok, tá, eu comprava. Então o próximo ingrediente era salitre. Então eu ia a outra loja. Agora eu preciso de salitre. E para que você quer? Eu precisava disso. Para o estômago, eu dizia. E assim eu conseguia os componentes, todos eles. Então construí uma e cavei um buraco debaixo de uma grande árvore no quintal da escola, e acendi o fio e corri como um louco. E fiquei esperando, e teve uma grande explosão, e a árvore inteira caiu. E sendo treinado no engano por eles, eu corri como um doido para o local, porque eu sabia que se tentasse fugir dali, eles me teriam por suspeito. Então eu fui um dos primeiros a chegar, e ainda disse, o que está acontecendo aqui? Então era assim que eu era. E eu fui assim por muito tempo. Quando minha mãe morreu, eu tive uma madrasta. Agora, contos de fadas são escritos por um propósito. Eu tive uma fada, uma madrasta. Ela me amava com paixão. Então eu fui enviado aos abrigos, e eu vivi em abrigos, e o meu abrigo favorito foi uma escola, onde eu escapei inúmeras vezes, descendo pelos canos de drenagem, tentando destruí-los. Outras vezes eu fugia para a floresta, e eles fizeram uma grande equipe de busca para mim, e eu subi nas árvores e jogava pinhas sobre os professores.
Eu não era muito popular até eles me contarem quando eu seria alcançado. Por vocês sabem, eu não sei como vocês chamam aqui, mas quando eu passaria para o próximo ano, eles me disseram que não teria material escolar. Obviamente eu não tinha. Eu tive que deixar a escola. E eu fui expulso da escola. Aquilo não era muito bom. Eu tinha um tio que era diretor em uma outra escola. Então fui ao meu tio e disse a ele: eles disseram que eu não posso mais ir para a escola. E sendo rebelde, se eles disserem que você não pode mais ser aceito na escola, o que é que você vai dizer? Agora eu posso ir para a escola, certo? Eles dizem que eu devo ir à escola. Eu devo ir, ok? Eu vou à escola. Então eu fui para a escola. Eu perguntei a ele se eu poderia ir à escola. E ele disse: não, eu acho que não saberia lidar contigo. Mas eu vou ver o que posso fazer. Então ele me colocou numa outra escola. Uma escola grande, com um grande prestígio. Uma das melhores escolas no meu país. E era uma escola inglesa. E eles tinham um monte de crianças judias lá. Agora, aquilo foi uma receita para desastre, porque eu era alemão. E naqueles dias, isso era um problema. Então, eu decidi que seria bom, um garoto legal. E eu não vou explodir essa escola, eu vou tentar fazer o que ela pede. E um garoto judeu, ele veio a mim dizendo: você é alemão, você é um seguidor de Hitler. E ele me irritou como um louco. Mas eu o ignorei. E toda vez que ele passava, você sabe, naqueles dias, quando você ia para a escola, você não entrava na sala, você ficava na fila esperando o professor vir, abrir a porta. E então você entrava um por um, de acordo com o tamanho, seja lá o que for o critério. Então você podia entrar, era muito organizado. E eu fiquei ali por perto da parede e aquele garoto, eu não sei com que autoridade ele tinha, e veio andando em mim e passava por mim e me empurrava com o ombro e eu batia na parede. E eu ignorava. E ele dizia que eu era nazista e isto e aquilo. E outra vez eu nem sabia que era nazista, mas estava lá. E um dia, eu não sei o que aconteceu, mas ele me irritou tanto e eu me feri. E a minha natureza caída tirou o melhor de mim. E eu agarrei aquele pobre garoto, arrastei para dentro da sala, abri a carteira. Naquele tempo era assim, elas abriam e então você colocava seu material e eu empurrei a cabeça dele e soquei e fechei e modifiquei um pouquinho o nariz dele. Eu quebrei o nariz dele. E então eu pensei, tô ferrado. Vou me expulsar daqui também. Fiquei mal naquele dia. Então o diretor, eu me lembro dele como hoje. Nós o chamávamos de Flipper, porque ele tinha uma perna engraçada que girava, andava assim, Flipper. Mas ele era um homem muito estranho. Ele sempre usava abrir uma assembleia com "vai ter com a formiga, ó preguiçoso", citando a Bíblia, é claro. E olhou para nós e ele precisou de alguma informação. E ele disse: então qual é a situação por aqui? Eu não queria falar muito sobre aquilo. Então ele disse para ele: você sabe que eu penso que você precisa ir para o médico. Você já foi punido o suficiente, o bastante. Vá para fora e aguarde que eu vou falar com o teu colega. Então ele disse a mim, gritou que dava para ouvir lá fora: então você pensa que veio aqui para minha escola e age como os torcedores fanáticos? Eu vou dar um basta em você. Da próxima vez você será expulso. Mas eu vou te dar uma chance. Eu vou te dar uma chance que nunca você vai fazer isso aí de novo. Você entendeu? Então ele me levou e foi ao armário onde eles tinham bastões e pegou um bastão e veio e disse, e foi para a cadeira e golpeou a cadeira
6 vezes, bem alto. E então ele veio a mim e sussurrou para mim: agora você pode sair e carrega seu material atrás. E ele disse a mim: eu sei por que você fez isso, porque eu entendi o que aconteceu, mas eu não vou tolerar seu comportamento e você não fará mais isso de novo. Você entendeu? Eu disse sim. Então agora vai. Então eu saí e todos ficaram felizes. Mas isso restaurou algo em mim, algo que eu tinha perdido: fé nas pessoas, fé nos professores, fé em todas aquelas coisas. E eu me tornei um aluno normal, com boas notas, e até cheguei à universidade. E aquilo mudou a minha vida. Aquele incidente, só uma pessoa que entendeu, fez a grande diferença. Você concorda? Então, quando você vê um garoto rebelde, ou uma garota rebelde, mesmo na nossa igreja, como você lida com eles? Você os põe no centro, procura moldar ou procurar desistir? Não, você precisa lidar com eles como Deus lidaria conosco. Então, com aquele conceito de Deus, eu fui para o mundo, fui para o exército, fui para a universidade, me tornei evolucionista e odiei a Deus como você nem imagina. É daí que eu venho. E então, coisas estranhas começaram a acontecer na minha vida. Eu me casei com uma moça que seu pai era envolvido com o ocultismo, profundamente envolvido no ocultismo. E o seu irmão se tornou meu amigo. E ele me introduziu essas ideias ocultistas, cientologia, como se limpar, como se tornar um Deus por si mesmo. E eu entrei nesse campo e estudei sobre nada profundo, só um pouquinho. E eu me casei com aquela moça, aquela ótima garota. E então o seu pai entrou na minha vida e começou a viver conosco, e ele me ensinou muitas coisas no ocultismo. Ele escrevia livros sobre o ocultismo. Ele foi basicamente o primeiro a introduzir o ocultismo na África, no seu moderno sentido, com essas métricas, como escritos da Blavatsky. Você sabe, aqueles livros da editora Lucifer Trust. E eu li muitos daqueles livros, e eu não li profundamente a filosofia. Ele me ensinou muitas coisas, ele me ensinou a experiência fora do corpo, e as pessoas pensam que essas coisas não são reais, mas elas são reais. Porém, na verdade, hipnótico, mas elas são reais. E são perigosas de fazer, porque na realidade pode morrer fazendo isso. E se você não tomar cuidado, eu estava mergulhado no ocultismo. E então a minha vida mudou quando o meu filho nasceu. E quando aquela criança nasceu, o meu sogro estava morando conosco e trouxe todo aquele inferno solto em minha casa. Meu bebê estava constantemente acometido por entidades espirituais. E eu não quero entrar em detalhes, eu não tenho tempo, mas você pode ver em meus testemunhos onde eu falo sobre isso. Foi horrível. Eu estava fisicamente atacado por entidades espirituais. Chocante. Você está lutando por sua vida. Foi inacreditavelmente real. Então havia alguma coisa lá. Eu era um ateu, mas um ateu não acredita em nada, nem qualquer coisa. Então ali estava com uma dicotomia. Por causa das coisas acontecendo em minha casa, eu precisei de ajuda para resolver o problema. E foi aí que o catolicismo veio para a minha vida outra vez. Exorcismo. Quem pode fazer exorcismo e livrar das atividades demoníacas em meu lar? Um padre católico, que deveria estar habilitado para isso. Então eu fiz uma consulta com a Igreja Católica e encontrei uma Igreja Católica e perguntei a eles sobre exorcista, e eles tinham um na cidade do Cabo.
Então eu fiz uma consulta com ele e fui e dirigi até lá e o encontrei no seu escritório e ele, um senhor já idoso, mas bem idoso, e ele tinha 1, 2, 3 anos a mais que eu agora. Ele olhou para mim e disse: você tem um problema em sua casa. O diabo está tentando matar seu bebê. Com isso, ele me derrubou com uma pedra. Eu nunca contei nada para ninguém. Eu só disse que tem um problema. Como você sabe? Ah, a freira me contou. Eu falei: ei, como poderiam te dizer isso? Eu tenho orado por ele 1 semana. Ele disse: mas é impossível. Eu só vim te conhecer hoje. E eu encontrei ontem. Ele disse: na realidade, eu tenho orado por você 1 semana. Ele disse: impossível, eu só vim te conhecer hoje e encontrei ontem. Como você pode estar orando por mim? Ele disse: eu sabia que você viria. E eu sei qual é o seu problema. E eu sei que o problema é tão grave que só uma missa de exorcismo em sua casa será capaz de resolver seu problema. Eu disse: mas espera aí. O que você vai dizer tudo isso como freiras que disseram? Ele disse: não importa. São freiras que nunca vêm ao mundo. Eu disse: espera aí. E ele disse: você não sabe o que. Para fazer a missa em sua casa, você precisa de permissão do bispo. E eu disse: bem, quanto tempo leva isso? Pegar a carta assinada pelo bispo? Ele disse: eu já tenho. Porque eu fui ao bispo pedir, porque eu já sabia que você viria. Há 1 semana antes. Então ele foi à minha casa. Desculpa, você sabe, nós não acreditamos em nada mais. Eu não sou um católico praticante e a minha esposa é da igreja reformada. Ela é protestante. Ela não é praticante. Ele disse: não tem problema. Então ele foi à minha casa e ele fez o exorcismo. Uma experiência incrível. Espalhou a água benta, colocou uns objetos na janela e em volta, e de repente algo o agarrou e o jogou de volta para a sala. Você já viu algo parecido assim? Um velho homem sendo jogado pela sala por algo que você não pode ver? Bem, seu ateísmo desaparece rapidamente sob essas circunstâncias. E eu fiquei pensando: esse homem vai morrer na minha casa? E então ele recobrou. Bem, de alguma forma, só para encurtar, o problema acabou. Como você reagiria? Então eu continuei com a minha vida normal, fui trabalhar, fui dar minhas aulas e fiz o que tinha que fazer, mas havia uma voz falando comigo e dizia: você é um hipócrita. Agora você é um hipócrita. Você deveria, na verdade, reconhecer que a Igreja Católica tem poder para fazer tudo isso. Então ela deve ser de Deus. E você diz que Deus não existe? O que você vai fazer agora? Então eu contactei o padre local e disse a ele: escuta, eu tenho um problema, eu sou evolucionista, eu acredito na evolução. E agora eu sou confrontado com essa ideia que Deus existe, poderoso, etc. E o que eu faço com a evolução? Ele disse: sem problemas, nós também acreditamos. Essa é a única maneira que tudo surgiu. Ok. Então eu voltei a ser um bom católico de novo, e à igreja, e à missa, ao confessionário, e fiz tudo o que os bons católicos fazem. Mas havia uma batalha na minha mente, e havia paz em minha casa, e minha esposa disse: você sabe o que talvez eu deveria tornar uma católica também? Ah, ok. Agora, nada de catolicismo profundo, mas só dos ritos. Então eu voltei para a igreja. Então aquele incidente talvez muitos de vocês já tenham ouvido. E eu sei que muitos de vocês já estão cansados de ouvir essa história. Mas é uma história real. Algumas pessoas, na verdade, vêm a mim e dizem: você não pode contar essa história. Como eu posso mudar meu testemunho? Hello, como eu vou mudar meu testemunho? É o que aconteceu comigo. Eu não posso mudar. Então eu estava na aula de medicina, alguns alunos do primeiro ano, 400 alunos assistindo minha aula, parecido como aqui.
E eu estava ensinando a eles a evolução do rim. Desde o nefrídeo, os organismos simples e todas as maneiras no ser humano. E uma jovem se levantou e disse: olha, eu não acredito no que está dizendo. Eu acredito que Deus criou este mundo. E aquela animosidade antiga, aquele ódio, apenas ferveu. Quero dizer, como se atreve uma jovenzinha a afrontar e confrontar o professor aqui na frente? Como ela ousa ridicularizar o que ele está dizendo para a classe? Então eu a destruí. De modo que ela sentou e chorou. Trabalho bem feito. Continuei com a aula, explicando. E é engraçado, alguns alunos gostaram, outros ficaram quietos, mas aquilo aconteceu. Quando voltei para a minha sala, sentado na minha sala de professor, fiz meu trabalho todo irritado e zangado. Quanto mais trabalhava, mais voz me dizia: você é uma criatura nojenta. Como você pode ridicularizar aquela jovem só por ela acreditar que Deus criou o mundo? Isso é nojento. E o que um católico faz quando ele acaba de fazer algo nojento? Sim, ele vai ao confessionário para tirar a culpa do peito. Então eu pensei, ok, é quase hora do almoço, eu vou passar na igreja católica, vou procurar um padre e vou me confessar. Então eu fui para a igreja. Chegando na igreja, o padre tinha ido ao shopping. E eu disse à freira que estava lá: cadê o padre? Ela disse: foi ao shopping, mas ele já volta. Então eu fiquei esperando lá. Mas esperei por ele lá na igreja e ele estaria de volta mais cedo ou mais tarde. Agora, sabe que tinha essas coisas aí? Eu tinha aula de tarde para fazer, eu tinha muita coisa. Mas o padre estava no shopping. Isso é muito inconveniente. O que acontece quando o padre não está lá e eu atravesso a rua e o ônibus me pega? Então eu fico com o pecado e eu perco a salvação, certo? Eu dependo do padre. Então eu sentei na igreja e comecei a ficar com raiva do padre, porque ele não estava lá. Esse é meu sangue alemão, me perdoem. Minha propensão para o mal. Então eu sentei e olhei para a luzinha vermelha sobre o altar. E a luzinha vermelha significa que a pessoa consagrada está lá agora. Então, no pensamento católico, quem estava lá? Jesus. Mas é o Corpus Christi, em seu corpo. Ele não está vivo, é o sacrifício. Ele está morto, mas ele é Deus. Então eu olhei para aquela luz e as coisas consagradas ali e pensei comigo mesmo: eu não posso falar contigo, você está morto. Cadê o padre? Eu preciso ser perdoado, eu não tenho tempo, eu preciso sair agora. Você é um cadáver. Você não pode me perdoar. Cadê o padre? Cadê o padre? E o padre não voltava. E algo me deu um clique. E você sabe, isso é ridículo. Porque eu deveria depender de uma pessoa que não pode estar disponível? Então eu estava perdido porque a pessoa não estava lá. Então tem algo de errado com isso, concorda? Tem algo de errado com isso. Porque eu não posso falar com Deus, porque eu não posso falar com Ele. Porque eu dependo de um padre. Eventualmente eu ficava agitado e disse para mim mesmo: você sabe o que fazer? Isso não funciona para mim. Isso não faz sentido. Eu estava melhor como um ateu. E então eu cometi o maior erro da minha vida. Eu disse: Deus, se você existe, mostre para mim. E fui embora. Uau, que erro. Porque ele se mostrou. Quando eu cheguei em casa, eu estava muito estressado, mas que o habitual. Eu não tinha tido um bom dia. E eu esqueci de contar que quando o problema em casa parou, você consegue se recuperar, e resolvemos reformar a casa e chamamos o marceneiro. E reformou a cozinha. Ele era cristão e ele disse para mim:
quando ele veio instalar na cozinha, ele disse para mim: eu posso te dizer uma coisa? Eu não faço só cozinhas, eu também ando com Deus e gostaria de falar sobre Ele. Podemos falar sobre isso? Eu disse: oh, meu amigo, por favor, me dê só a minha cozinha. Você pode adorar o seu Deus, mas eu quero a minha cozinha. Então ele me deixou um panfleto que me irritou e joguei na gaveta e deixei 1 ano. 1 ano. E eu cheguei em casa e disse para minha esposa: estou procurando por algo. E eu não me lembrava que era. Ela disse: naquele armário, naquela gaveta, quando você abrir a gaveta, do lado direito, sob essa coisa, lá estará o que você quer. Isso me irritou tanto sobre as mulheres. Elas sabem onde está tudo. Eu não sei onde está nada. E se eu ponho algo ali e ela muda 1 milímetro para a direita, já era. Cadê? Está bem na sua frente. Não onde eu botei lá. Mas ela sabe de tudo. Bom, vamos lá. Então eu estava procurando por aquilo e nessa busca eu encontrei o panfleto. E pela primeira vez no ano, eu realmente olhei para o panfleto. E o panfleto dizia: a Igreja Católica Romana mudou os mandamentos de Deus. Isso era tudo que dizia. Então tinha uma versão dos 10 mandamentos da Bíblia e a outra versão dos 10 mandamentos da Igreja Católica e outra da Bíblia Luterana. Tudo era o que tinha naquele pedaço de papel. Eu olhava: tá, isso aqui, ué, mas o que isso quer dizer? Como eles podem mudar os mandamentos? Então eu olhei aquilo e... o que será que é isso? Então eu disse para minha esposa: nós temos Bíblia, porque os católicos não precisam de Bíblia. Eles têm o livro de catecismo, certo? Nós temos Bíblia? Ela disse: não, nós não temos Bíblia. Agora, eu fiquei irritado porque nós não tínhamos uma Bíblia. E eu fui conferir naquilo que estava me irritando. E eu esqueci até o que eu estava procurando. E eu não iria encontrar mesmo. E agora eu encontro um panfleto. E então eu me lembrei de uma caixa que uma senhora de idade tinha me dado. Ela era paraplégica e havia me dado os seus pertences, que por acaso eram velhas revistas e livros alemães antigos, e eu pensei comigo: você conhece velhinhas que são paraplégicas? Pode ter uma Bíblia. Talvez tenha uma Bíblia naquela caixa. Possivelmente estava guardada na minha garagem, não sei, por 5 ou 6 anos. Tirei as coisas, revirei até cansar. Tinha uma Bíblia lá, uma pequena Bíblia luterana. Então eu peguei, conferi, de fato, os mandamentos foram mudados. Aquilo me irritou. Então procurei um padre católico e perguntei àquele sacerdote católico: você pode me explicar por que os mandamentos foram mudados? Ele disse: eu não sei. Eu disse: bom, você veio à minha casa falar sobre isso? Então o padre foi à minha casa. Eu disse a ele: o que está acontecendo aqui? E ele disse: eu não conheço toda a escritura. Eu disse: desculpa, você é um sacerdote. Como você não conhece? Ele disse: não, eu não conheço, mas eu conheço alguém. Se você quiser. Eu disse: não, muito obrigado. E então aquele carpinteiro que eu tinha contratado 1 ano antes, eu o procurei e disse: desculpa, você me deu um panfleto há 1 ano atrás, você poderia me explicar sobre ele? E ele foi. E ele me explicou aquela noite sobre o livro de Daniel, sobre Apocalipse, até a tarde da noite. E eu fiquei totalmente atônito. E eu pensei comigo: não pode ser verdade. Não faz sentido. Não pode ser. Então, eu fui à biblioteca da universidade para conferir os eventos históricos e ver se ele estava certo com relação à história e Daniel, aquela coisa toda. E eu não conseguia ver erros, exceto por um problema. Ele disse: o dia de sábado, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar. Mas agora o que eu vou fazer com isso? Porque eu sou evolucionista? Não tem como Deus ter feito isso em 6 dias. Então eu tinha um sério problema agora. Daí, meditando naquele problema em minha mente, 6 dias, isso é muita bobagem, não faz sentido. Então eu não podia confiar na Bíblia, ela não fazia sentido. Então eu pensei:
Bem, há algo sobre a evolução que eu não sei. Daí eu fui à biblioteca e fiquei lá parado, olhando os livros, e peguei um livro de paleontologia e fui conferir algumas coisas que vinham na mente, e encontrei mais um e peguei, e um colega disse a mim: "Oh, tem uma nova edição desse livro que acaba de chegar", e foi desembalado, está ali na parte de trás. Ok, eu fui lá, peguei o livro e peguei 2 livros, o antigo e a nova edição, e comecei a ler aqueles 2 livros ao mesmo tempo. E eu não sei por que fiz aquilo, mas eu li. Capítulo 1, ok, aqui está a velha edição, a nova edição, e eu queria encontrar que diferença havia. E eu li todas as 2 edições. Não havia nenhum fóssil intermediário encontrado para substanciar a mudança daquilo para isto. Nenhum fóssil intermediário. Fui para a nova edição, eles disseram, num jargão científico: cubra isso e explica isso sem negar o que foi dito antes. Mas cubra isso. Continuei lendo e eles diziam: fale sobre as baleias. Nenhum fóssil intermediário, ou seja, o que for. A nova edição diz: aquilo são intermediários. Então fui conferir esses intermediários, e cada vez que eu o encontrava, não mentindo, mas sempre escondendo alguma coisa, aquilo me mudou, porque eu era um evolucionista por inteiro. Mas certamente causou algo em minha mente. Então, eu estava dando um curso de genética para alunos de medicina, pós-graduação, e eu fui através da genética e comecei pensando sobre a genética. E há uma lei na genética que diz que a seleção natural ocorre no nível do fenótipo, mas não pode ocorrer no nível do genótipo, porque não tem nada para selecionar. É como um livro. Um livro é escrito, e se esse livro explica para mim como construir um avião, e eu vou saber se ele funciona certinho como? Até eu construir, né? Então, a seleção natural não funciona ao nível do genótipo, não funciona a ponto de escrever um livro. Ela somente funciona a nível do produto que foi feito pelo livro. A pergunta é: se o produto descrito no livro veio à existência no produto no primeiro lugar, depois, como eu posso provar se o produto funciona, e como eu posso testar se ele funciona melhor que algo mais, se não existe algo mais para eu comparar com ele? Então deve haver pelo menos 2 conjuntos de instruções para criar pelo menos 2 coisas diferentes antes da seleção natural poder me dizer qual dos 2 vai sobressair com sucesso. Então a pergunta é: como esse livro veio à existência? E a resposta evolucionista é: isto veio pela chance. E você provavelmente já ouviu a historinha boba que fala que se 1000 macacos continuarem digitando por milênios, eventualmente eles produzirão uma enciclopédia britânica. Bem, de fato não. Eles podem até produzir palavras que estão na enciclopédia britânica, mas elas nunca estarão na sequência certa para se ter uma enciclopédia britânica. Então, quem escreveu o livro? Quem escreveu esse livro? E então a pergunta era: a seleção natural é tão grande como Deus? E seja responsável por todas as melhorias do mundo, mas ela funciona por negação. Você vê que uma vez que você escolhe uma opção, a outra morre. Então, em 2 opções, se você escolhe uma, a outra será extinta. De 2, você pode ter quantas? Uma. Então a próxima pergunta era: como eu uso um mecanismo que faça cada vez menos e cada vez mais? Matematicamente é um grande problema. E como eu tinha entrado nessa área de complexidade do sistema genético, e essa coisa toda explodindo na minha mente, porque naquele cenário no mundo científico, todo o mecanismo de controle dos genes estava sendo descoberto. E como ele funciona, e como os genes são ativados e desativados, e a epigenética ainda não era tão conhecida. Ela veio depois. E uma vez que isto é sobreposto na sua mente e explodindo, como esse sistema é tão complexo, e tudo isso por chance? Chance. E não somente uma, mas milhões e milhões de vezes.
porque tudo consiste na abundância de genes. E quem controla isso? E como isso tudo é tão preciso? Isso é um projeto. E aquilo me incomodou tanto e comecei a fazer várias perguntas. Então eu tinha que dar uma aula onde todos os professores estariam presentes. E por uma razão estúpida, eu decidi fazer aquelas perguntas. E eu tinha uma lista de 10. E eu as escrevi no quadro. E eu não disse nada contra a evolução. Nada. Eu só perguntei aos alunos de pós-graduação, na frente de toda a equipe de professores, como isto acontece, como eu dei o exemplo da seleção natural, como o sistema dos genes funciona assim, e sobre o complexo da irredutibilidade que você tem, vamos dizer, na formação do flagelo. O flagelo é uma estrutura que propulsiona a célula a se mover, como uma célula do esperma, com um propulsor atrás do flagelo, e por isso ele se move. É um motor. É um motor super potente que é chamado de motor de próton, e ele tem uma estrutura de anéis muito singular. Quando os prótons se movem de um lado para o outro e produzem um movimento como de célula do esperma, é um motor tão preciso, tão acurado, que nem a Volkswagen já produziu um motor tão eficiente. É um complexo inacreditável e ele precisa ser completo, porque se um componente faltar, o motor não funciona. E tem uma engrenagem para frente e outra para trás, e tem diferentes tipos de torques para diferentes tipos de circunstâncias, e é uma coisa muito complicada que você nem pode imaginar. E se um componente falta, não funciona. Então isso nunca poderia ter evoluído acrescentando pontos. Ele precisa estar completo para funcionar, senão ele não existe. Então a seleção natural não tem nada a ver com isso, porque ele funciona ou não funciona. E isso é mais complicado do que qualquer coisa que os homens podem ter criado. Fiz as perguntas e houve um silêncio mortal. Eu só fiz as perguntas, não disse nada. Nem disse que a teoria da evolução era impossível. E adivinha o que aconteceu? E uma jovem, eu não sei o que houve com ela. Ela se levantou e disse, na frente de toda a equipe de professores e alunos, quando eu vim para essa universidade, eu era uma cristã. E hoje eu sou ateia, porque tenho aprendido nessa universidade. E ela olhou para toda a equipe de professores e disse, vocês roubaram a minha fé. E agora eu vejo que eu não deveria ter perdido a minha fé. Imagina qual foi a reação da equipe de professores. Eles ficaram tão furiosos, mas muito furiosos mesmo, que começaram a espumar pela boca. Eu me lembro da palestra que eu dei na universidade, uma grande universidade lá na cidade do Cabo. E eu expus algumas dessas ideias e havia um grande público. Tinha paleontólogos, cientistas, e eles ficaram com tanta raiva que um daqueles cientistas veio até mim e na frente de todos os alunos veio para o palco onde eu estava e cuspiu na minha cara. E eu pensei comigo, por que tanto ódio assim? Tanta antipatia? O que é isso? É uma religião? O que é isso? De qualquer modo, o sábado era uma grande questão para mim, porque eu era um evolucionista. Isto é, eu estava tentando encontrar respostas para as coisas e eu não estava conseguindo. Então alguém me deu um livrinho, uma colega minha, na verdade a minha secretária. Ela disse, eu quero que você leia isto. Agora, eu não contei a ninguém que eu havia tido contato com pessoas que guardavam o sábado. Não falei para ninguém. Mas ela me deu aquilo. Era um livro pequeno contra o sábado. Porque o sábado não deve ser guardado. O 7º dia, sábado. Então eu folheei, mas eu estava tão ocupado com as minhas coisas evolucionistas. Agora,
Eu não tinha tempo para isso. Eu dei para minha esposa. E minha esposa leu o livro escrito contra o sábado. E veio a mim e disse: eu vou guardar o sábado. Desculpa, o que o livro diz? Ela disse: bem, eu li o livro. Ele me deu todas as razões porque você não deveria guardar o sábado, que o bispo falou isso e isso, e os teólogos dizem outras coisas, mas nenhum deles diz o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o contrário, então está errado. Então ela aceitou o sábado. Agora eu tinha um problema. O que eu faria? Porque eu não podia guardar o sábado, eu não acreditava na criação. Era ridículo. Bem, mas eu considerei aquilo e num dado momento eu comecei a guardar o sábado. E então eu me tornei o que sou hoje, um adventista do sétimo dia. E o mundo diz que nós somos uma seita, que somos sectários, um grupo de pessoas doidas. E a primeira vez que eu fui à igreja, eles nos convidaram para lanchar e eu pensei, ai, 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 ai. Mas eles não pareciam somente engraçados, eles eram engraçados. Aquilo era um pesadelo. Aqui estão pessoas engraçadas, elas parecem tão engraçadas. E eu lembro de ter dito ao rapaz: eu vou à sua igreja, mas eu não vou mudar meu traje. Eu não vou usar terno. Não vou usar. Eu vou de jeans, camiseta e tênis. Ele me disse: ok. Então eu fui lá e havia aquelas pessoas parecendo pinguins e eu com jeans, camiseta e tênis. E eu fiquei atrás e me senti bastante incomodado. Mas pensei: você sabe, eu não seria um hipócrita. Eu vou como eu sou. E aquelas coisas foram de mal a pior na universidade. Meus colegas ficaram completamente furiosos com a minha mudança de pensamento. E eventualmente eu estava num ponto no qual eu disse: bem, não posso continuar com isso. Eu não posso ensinar essas coisas. Então eu me demiti. Bom, agora, como você sabe, eu estava sem emprego. Eu me demiti. Mas eles não queriam que eu saísse. E tinha muitos alunos que estavam sob minha supervisão. E o reitor me ligou e teve uma conversa comigo e disse: por que você quis sair? E eu contei todo o meu contexto. Eu não posso ensinar mentira. Eu não acredito mais na evolução. Ele disse: por que você não ensina somente o conteúdo do curso e deixa suas opiniões de lado? Não, eu não posso ser hipócrita. Eu não posso ser hipócrita, desculpa. Então ele disse a mim: bem, quem tem a verdade? E eu disse a ele: bem, eu creio que a Bíblia é a verdade. E ele disse: não, não, não. Não é isso que eu perguntei. Quem tem a verdade? Bem, eu não queria contar que eu tinha me juntado a uma seita estúpida. Então eu disse: eu não sei, aquelas pessoas ali no monte, e eu mencionei o colégio. Ele disse: não, 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 eu quero saber a denominação. E o suor começou a escorrer pela testa. E eu disse: você sabe por que a gente faz isso, né? Nós temos medo de dizer que somos adventistas do sétimo dia. Então, finalmente, eu disse a ele quem eu era. E ele não disse nada, só disse: bom, eu desejo que você tenha sucesso e tchau. Então eu saí sem emprego, sem nada. Encurtando a história, minha vida então se tornou um pesadelo. Nós perdemos tudo, perdemos a casa. Na África do Sul, estava passando por uma crise. E eu fiz um empréstimo, uma certa quantia, e comprei uma fazenda, porque eu pensei: bom, com todo esse conhecimento que eu tenho sobre animais, eu posso me tornar um grande criador de gados, ou gado leiteiro. E os juros dispararam de 5% para 36%. E ninguém pode pagar 36%. Então, todos falimos. E eu paguei por 15 anos. Por algo que não era mais meu. Então aquilo foi um grande pesadelo para mim.
E Deus abriu a porta para mim. E a universidade precisava da minha ajuda. E eles me encontraram e disseram: você poderia vir lecionar fisiologia? Nossos professores contraíram uma doença. Você poderia vir lecionar por um ano? E eu disse: sim, mas eu não creio mais em evolução. Eles disseram: você não vai ensinar evolução. Isso nós já sabemos, somente fisiologia, pelo que você sabe. Então eu fui. E eu voltei à universidade, encurtando. Só por poucos anos, 3 anos, eu fui professor e orientador do departamento naquela grande universidade. O único professor numa universidade secular, naquele hemisfério todo, que não acreditava na evolução. Você pode imaginar quanto problema você pode ter naquele ambiente? É inacreditável, é inacreditável. As facas que tentam te enfiar pelas costas. Como ousa ser chefe do departamento de zoologia numa universidade secular e não acredita na evolução? E havia certos cursos que requeriam ensino de evolução. Então eu dizia para o corpo de professores: ok, qual de vocês quer dar aula de evolução? E eles apresentavam a aula de evolução. E eles diziam: mas você não acredita em evolução? Eu dizia: eu não ligo, você pode ensinar evolução. Sim, mas você não vai permitir trazer-nos uma palestra de fora, uma aula especial sobre evolucionismo. Eu disse: pegue o melhor que você tem no mundo inteiro e traga. E eles faziam, levavam palestrantes renomados de Alemar e davam aulas de evolução. E quando eu dava aulas, eu dizia: de acordo com a teoria da evolução, é assim, 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 assim. E os alunos não são estúpidos, você sabe? Então eles diziam a mim: por que você diz toda vez, de acordo com a teoria da evolução, cada vez que você diz sobre a evolução? Por que você não diz assim igual os outros, é assim que acontece? Por que você precisa falar de acordo com a teoria da evolução? Eu dizia: porque eu não acredito nela. Eles diziam: então conta-nos no que você acredita. Eu dizia: não, eu não posso, não faz parte do curso. Eu não vou desperdiçar o dinheiro da universidade ensinando uma ideologia nas horas da aula. Mas se você quiser saber no que eu acredito, arranje uma palestra em outra hora que eu darei para vocês. Você acha que os alunos deixavam passar? Não, nunca. Era como se fosse uma chamada no alto-falante. O melhor anúncio que você podia fazer. E vinha um monte de gente que queria vir e ouvir o melhor anúncio. Então eu dava palestras a eles nessas horas. E os alunos diziam nas aulas de evolução: desculpa, mas isso não é verdade. Na realidade, é assim, é assim, é assim. Isso me fez muito popular. E então eu enfrentei 3 tribunais. E eu lembro de 2 deles, claramente. O segundo e o último. Que eu não estava apto a ser professor de uma universidade secular. Mas Deus é tão bom, tão esperto. Em torno de toda essa minha pesquisa, eu recebi um honroso prêmio que foi outorgado pela Real Sociedade de Londres por contribuir pela reconstrução e desenvolvimento da África do Sul. O único biologista que recebeu aquele prêmio. Isso significa um tremendo prêmio. E como você vai dizer que esse homem é um idiota, se ele ganhou um prêmio da Real Sociedade de Londres? Isso seria contraditório. E então as coisas não estavam batendo, porque como é que eles iam punir esse homem? Então, era isso que estava acontecendo. Então eles instalaram aquele tribunal. E eu me lembro particularmente de um membro da equipe que tinha um ódio tremendo por mim. E ele era um cientista brilhante. E ele reuniu o tribunal junto com outros universitários para tentar, em meu caso, ver se eu poderia, na verdade, dirigir o departamento de zoologia sem acreditar em evolução. Algo inacreditável. E ele tinha uma lista de testemunhas e eu não sabia o que foi. Eu não sei o que eles iriam dizer e foi muito estranho. E eu estava sentado no meu escritório e o tribunal estava lá se reunindo na sala e ele estava no escritório ali perto e eu dizia: Senhor, eu não sei o que eles vão fazer comigo,
E eu não sei que provas eles vão apresentar. Eu não posso me defender, porque eu não sei. Mas minha única defesa é o Senhor. Então, por favor, preste atenção. Ele veio para fora do escritório com um papel na mão e caminhou para o meu escritório e veio a minha secretária e de repente ele endireitou e caiu no chão como um tijolo e apagou com uma lâmpada com aquele papel na mão. Apagou. Chamamos os médicos chegaram e o levaram na ambulância e o meu acusador se foi. Só o pedaço de papel ficou. E só. Então eles pegaram o pedaço de papel, porque essas pessoas tinham vindo de todas as partes do país e agora estavam em julgamento. E o meu acusador passou mal. E nós fomos ao tribunal e eu disse, não foi assim. Foi desse jeito. Oh, mas você pode provar? Eu disse, sim. Deixe-me perguntar aos alunos. Então eu fui procurando outros departamentos e disse, você pode emprestar os seus alunos para ir lá no tribunal por um pouco de tempo? E o tribunal perguntava, isto acontecia na classe? Era assim que acontecia na sala? E os alunos respondiam, não, é bem diferente disso. E eu estava totalmente exonerado. Agora, aquilo era o fim. E era muito estressante. E no próximo dia, o homem foi trabalhar. Eles não encontraram nada de errado com ele. Nada de errado. Ele só caiu na hora certa, no momento certo. E o terceiro tribunal foi de acusação que você não pode acreditar em Deus e ser um cientista ao mesmo tempo. Esse foi muito interessante. E finalmente eles vieram com uma constituição que dizia que você tem liberdade religiosa ou o direito de acreditar no que quiser. Então eles simplesmente me exoneraram. Mas eu recorri da minha demissão. E eu disse, bem, eu não posso trabalhar com esses colegas porque não tem harmonia com eles. Eles querem me apunhalar a cada 5 minutos. Então eles mudaram-me para o departamento de biociência médica porque minha pesquisa era voltada para a área médica. E lá eu fui professor por 4 anos, lecionando a alunos de medicina, biociência, nutrição e todos esses cursos. E tudo que eu odiava na dieta desta igreja foi derrubado com meu próprio esforço científico. E eu digo a vocês, vocês estão sentados num tesouro que vocês não compreendem. Vocês não têm noção do tesouro que está embaixo. E nós podemos ser considerados como seita no mundo. Mas tem um Deus no céu que tem uma mensagem. E Ele quer que essa mensagem vá para o mundo todo. E a mensagem que Ele tem, acreditem ou não, nós podemos encontrar no livro de Salmo 71, que diz, em Ti, Senhor, eu ponho a minha confiança, que eu nunca seja confundido. Cada vez que eu tenho sido levado a conselhos, seja por conselhos seculares nas universidades, Deus interveio. Mesmo que alguém tenha que cair inconsciente quando for testemunhar contra você, em Deus, todas as circunstâncias mudam. Eu me dei o prêmio da Sociedade Real de Londres? Não. Mas por que eu o ganhei? O mais improvável candidato do mundo. Eu não tenho nenhum pensamento sobre isso, a não ser que uma mão superior estava lidando com tudo isso. E as acusações contra mim eram tão incríveis, e quando eu era acusado dessas coisas, de evolução, adivinha quem vinha me socorrer? Você não tem ideia. Meus alunos muçulmanos. Eles iam para barricadas por mim. E acreditem, eles sabem fazer barricada. Basta assistir os noticiários. Eles eram militantes por mim. Eu tinha uma defesa de militantes. Se estivermos preparados para levar a mensagem, se estivermos preparados para permanecer firmes em nossa crença, Deus nos justificará. Ele cuidará de nós.
Nós temos estado com vergonha das nossas crenças. Eu vou contar para vocês, eu sou adventista do sétimo dia. Eu sou um protestante dos protestantes. Se Lutero estivesse vivo hoje, eu seria luterano, mas guardaria o sábado. Quantas vezes eu tenho tido essas experiências? É simplesmente incrível. Quantas vezes eu tenho estado em tribunais instalados na minha própria igreja, dizendo para mim, ei, por favor, fique calado. Você está causando problemas. Você diz coisas que não se deve dizer. E qual é o sentido de toda essa coisa de ocultismo que você anda falando aí? O que isso tem a ver com salvação? Por que você não prega o amor de Jesus? E pare com isso. E eu digo para eles, tenta dizer para o Richard Dawkins, Jesus te ama, Richard Dawkins. Não funciona. Não funciona. Porque as pessoas lá fora, que não têm ideia do caos que existe no mundo, não têm o direito de saber o que acontece nos bastidores, o que está se passando. Os que mais reclamam são os adventistas. E a primeira coisa que pergunto a eles quando falam para mim é, desculpa, você é adventista? Ele diz sim. Então, desculpa, essa mensagem não é para você. Não adianta reclamar. Não é para você. É para as pessoas lá fora que precisam de ajuda. Por que os maçons não têm direito de saber sobre a maçonaria e tomar uma decisão? Seria injusto ir e pregar para 35 maçons em Oklahoma e batizá-los na igreja adventista? Isso é errado? Eles não têm direito de conhecer a verdade? Quantos de vocês, por exemplo, já assistiram a série Ataque Total? Bastante gente. Alguns de vocês podem pensar, esse homem é louco. Mas se eu viajar pelo mundo, eu ouço histórias fantásticas. Um rapaz veio a mim e disse, você sabe, eu tenho seus DVDs em minha casa há anos, mas eu nunca assisti. Mas eu tive um acidente e quebrei a perna em 5 ou 6 lugares. E eu fiquei com a perna engessada por meses. Com isso eu fiquei parado meses. Então eu peguei e assisti os DVDs. E agora eu sou batizado. E então eu conheci um outro que me disse assim, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu quebrei a perna em 5 ou 6 lugares e precisei ficar parado, sem fazer nada. E então eu assisti os DVDs. E eu encontrei um outro ainda que me disse assim, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu quebrei a perna. Eu contei 10 vezes, não é piada. Mas é melhor você assistir os DVDs, se não quiser quebrar a perna. E eu podia contar histórias, histórias e mais histórias. Essa é a única coisa que me faz continuar. Quando eles dizem para mim, você precisa parar, pare com isso, não ensina mais isso, você precisa parar. Uma vez, um importante membro oficial da igreja disse para mim, quando eu disse, mas as pessoas estão vindo à igreja como resultado, elas não têm direito de ouvir a mensagem? E ele disse, não precisamos desse tipo de gente aqui. Sou muito atacado. Mas um dia, um jovem senhor veio a mim e disse-me, eu descobri essas coisas todas. E me contou sobre a sua experiência no mundo do ocultismo e como isso o ajudou a sair de lá. E disse obrigado. Então eu tenho esse contraste. Nós não queremos você aqui na igreja. Então eu vou à próxima palestra e encontrei um neurocirurgião. Ele disse a mim, eu assisti e fiquei admirado com tudo que acontece no mundo. Eu não sabia que era assim. Obrigado. E agora eu tenho aceitado a mensagem da Bíblia também. E havia também um paleontólogo. São pessoas difíceis de alcançar, sabia? Os paleontólogos. E ele disse a mim, você sabe o que eu assisti? E assim e tal. Então Deus nunca deixa você somente com os pontos negativos. Ele também dá os positivos imediatamente para te recobrar. Não fique desencorajado. As coisas ainda vão piorar.
Você não precisa ter vergonha do que você acredita. Permaneça na sua crença, mesmo que o céu caia, e Deus te justificará. É a promessa. Ele cumprirá. Deus nunca mesmo me decepcionou. Nunca. E eu tenho passado por situações que você nem pode imaginar. Eu já passei por grandes apuros na vida. E eu estou aqui, estou pregando. E pela graça de Deus, vou continuar pregando até descansar. Porque eu vi que não há aposentadoria nesse negócio. Não há aposentadoria. Então, eu não tenho tempo para ser velho. Eu não sei o que significa ser velho. Eu sei que sou velho, mas eu não tenho tempo para isso. Estou muito ocupado. E é isso que todos deveríamos fazer, porque temos um trabalho a fazer, porque o caráter de Deus está sofrendo calúnias no mundo, está sendo mal entendido. É por isso que eles odeiam. Tem algo errado. E as pessoas dizem que não há um Deus no céu que permite todas essas misérias espalhadas no mundo, e Deus leva a culpa por tudo, e o diabo não tem culpa. Eles não entendem. Então encontramos aquele lindo verso. Então eu entrei no santuário e eu entendi o fim deles. E nós temos essa esperança de Deus, dele registrar nossa vida no santuário e nos cobrir com seu sangue. Se nós não conhecermos a Deus, como nós vamos representar seu caráter no mundo? Nós deveríamos, acima de tudo, representar o verdadeiro caráter de Deus. Deveríamos ser a cabeça, mas nós temos nos transformado em cauda, porque nós temos tido vergonha de dizer no que acreditamos. Eu sou um cristão adventista do sétimo dia, não porque os adventistas são o maior povo do planeta, porque este é um hospital e está cheio de gente doente, doentes de todo tipo de vida. Eles vêm da autoestrada, dos atalhos da vida. Foram prostitutas, ocultistas, foram o pior tipo de gente que se tem no planeta. E eu tenho preparado, Deus, eu disse, eu quero entrar num ringue de boxe quando eu chegar no céu. E eu e Paulo vamos lutar. Porque ele disse que é o maior dos pecadores e eu quero lutar contra ele. E se eu nocauteá-lo, eu fico com o título. E se ele me nocautear, ele pode permanecer. Mas eu estou praticando. Todos nós somos pecadores, salvos pela graça. E nós precisamos levar a imagem de Deus, que nos respeita tanto que nos dá a liberdade de escolha. Mas esteja preparado para receber as consequências pelas más escolhas que fizemos. Então Deus será restaurado em seu trono. Deus os abençoe. E como nós estamos entrando na fase final da história deste mundo, que Ele te faça forte e te dê coragem para permanecermos firmes neste tempo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.